Pera aí. Deixa eu tentar colocar aqui duas figuras que eu quero mostrar para vocês por que nós estamos estudando toda essa questão de volume de controle, né? Equipamentos ali, a gente viu os trocadores de calor, né? Lembram? Depois nós vimos um bocal, depois nós vimos uma turbina e o compressor ficou para vocês, né? Vocês deram uma olhadinha lá no compressor? Hein, gente? Não, professor. Não, mas é parecido com a turbina, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá. Eu não vou conseguir ver vocês enquanto eu falo, mas eu acho que dá para explicar bem. Então, a ideia é a gente entender por que a gente estuda a primeira lei do ponto de vista de volume de controle, né? Existem equipamentos onde a massa não é fixa, né? Como a gente já viu, etc. Mas para que eles servem, né? E aí nós temos que começar a falar agora de ciclo, né? Porque a gente sabe que as máquinas térmicas funcionam a partir de ciclos, né? O ar-condicionado que você tem na sua casa, a geladeira, né? Enfim, tudo isso funciona a partir de ciclos termodinâmicos, né? Mas então, que diabos é isso, né? É o que nós vamos ver agora, né? Para que serve todos esses cálculos que nós estamos fazendo com relação à primeira lei para volume de controle. Então veja bem, a gente tinha feito o cálculo da turbina, né? Então a gente calcula a partir das entradas, né? Nesse caso aqui, pelo número 2, né? Está classificado aqui. Então, entra na turbina, gera trabalho, sai, né, o mesmo fluido, né, só que com outras propriedades. Então, o que a gente fez na última aula foi colocar as entradas e as saídas e fazer o cálculo do trabalho a partir dessas entradas e saídas. Tranquilo, né? Mas da onde que está vindo o fluido? E para onde o fluido vai, né? Então agora a gente vai entender que isso aí tudo funciona num sistema de ciclos, né? Por quê? Porque como é que vem o vapor superaquecido, vamos supor, para alimentar uma turbina? Bom, ele vai vir de um gerador de vapor, concordam? Uma caldeira, né? Essa caldeira vai receber calor, né? E para isso tem várias formas, né? Você pode ter uma caldeira a lenha, né? Como tem ali no Hospital São Vicente. Se você já passou ali pela 15 de novembro, tem sempre um monte de lenha empilhada ali. Aquilo ali são as caldeiras que ainda funcionam a lenha, né? Pode ser via uma energia geotérmica, né? Se você estiver lá na Islândia e conseguir puxar energia geotérmica, você pode alimentar uma caldeira com isso. Pode ser a gás, né? Pode ser por resistência elétrica e pode ser inclusive por energia nuclear, né? Para que serve um reator nuclear? Basicamente para gerar calor numa caldeira para tocar uma turbina térmica, né? Então, você tem aqui um gerador de vapor. Esse gerador de vapor vai gerar calor, que vai gerar vapor, que vai alimentar a turbina, né? E aqui você tem algumas perdas na tubulação, mas isso aqui não vem muito ao caso agora. Eu quero explicar só as questões mais gerais, né?
Alimentou a turbina girou, gerou trabalho. Esse fluido vai sair. Vai sair com menos energia, com menos pressão, vai sair com menos temperatura, vai sair eventualmente até com título, né? Um título, sei lá, 98%, enfim, né? Geralmente não, mas pode acontecer, tá? E para onde que vai esse fluido que sai da turbina? Ele vai para um condensador. Nada mais é também do que um trocador de calor, como aqueles que a gente calculou, né? Serpentinas, etc., que vão remover um pouco do calor daquele fluido que já saiu da turbina com menos energia, tu vai tirar mais um pouquinho ainda. Para quê? Por isso que chama de condensador, porque você quer levar esse fluido para o estado líquido. Então ele vai virar líquido de novo. Virou líquido de novo, ele vai para uma bomba. Essa bomba vai fazer a elevação da pressão, né, do fluido que saiu da turbina com baixa pressão, por exemplo. Eleva a pressão, pode até eventualmente elevar um pouquinho a temperatura, mas não é esse o efeito principal. O efeito principal é elevar a pressão. Elevou a pressão, volta para o gerador de vapor, tá? E começa o ciclo de novo. Entenderam? Então você tem partes que são processos: turbina, condensador, bomba, gerador de vapor. Cada processo desses, vocês podem aplicar a primeira lei no volume de controle, onde que a saída de um é a entrada do outro. Então, por exemplo, se você colocar o volume de controle aqui no gerador de vapor, né, a saída do gerador de vapor vai ser a entrada na turbina, né? Então, você consegue calcular um por um, e você vai indo, vai calculando nos processos, e você fecha o ciclo e você determina todas as propriedades em qualquer ponto desse ciclo, né? Essa aqui é a ideia. Isso aqui gera trabalho, tá? Isso aqui é um ciclo de potência convencional, tá? É isso que você vai enxergar. Se você for em candiota, vai ter um ciclo, claro, não vai ser tão simples quanto esse, mas a base é essa, tá? Vai ter eventualmente recuperadores de calor, vai ter de repente processos que vão estar ali para aumentar a eficiência, né? Enfim, pode ter um monte de firula em cima, mas a base, né, o basicão do ciclo é esse aqui, tá? Você sempre vai ter uma turbina, sempre vai ter um condensador que vai tirar um pouquinho do calor, sempre vai ter um gerador de vapor, tá? Uma bomba, etc. Ok, gente? Ok. Dúvidas? Fala aí, Denis. Qual é a dúvida? Por enquanto estou entendendo. Tá entendendo? Então é aí que está o pulo do gato, tá? É para isso que vocês estudaram todos esses cálculos, primeira lei, né? Volume de controle, né? Porque com sistema você não consegue calcular isso aqui, porque você tem fluxos de massa entrando e saindo dos processos, né? Então, obrigatoriamente, nós temos que entrar em volume de controle, tá? Então, agora sim, agora a gente consegue fazer algum tipo de cálculo, por exemplo, em equipamentos mais complexos, como uma turbina, né? É claro, eu não tenho a menor ideia quais são os detalhes construtivos dessa turbina, né? Como eu falei na última aula, a gente mete um volume de controle e calcula só, né, os parâmetros de fronteira, vamos dizer, né? Tipo, quanto de trabalho vai sair em função das entradas e saídas, das energias que estão entrando e saindo, né? Porque a primeira lei nada mais é do que um balanço de energia, concorda? Muito bem, isso aqui para um ciclo de geração de potência. Se eu estou lá em Candiota, se eu estou lá em Angra dos Reis, nas usinas nucleares, vai ter um tipo de sistema de geração, um ciclo, né, como esse aqui. Tá? Então lá, se você for lá em Angra dos Reis, nas usinas de Angra,
vai ter um gerador de vapor, vai ter uma turbina de vapor que vai gerar trabalho, e esse trabalho, daí no caso, como o objetivo é gerar energia elétrica, né, essa turbina vai estar conectada num gerador, né, de eletricidade que vai gerar potência elétrica, né. Daí isso aqui daí é outro sistema que vai estar acoplado aqui. Mas se você for lá, você vai ver um gerador de vapor, você vai ver uma turbina de vapor, você vai ver um condensador que vai tirar um Q, né, do ciclo, né, vai ter uma bomba que vai ter que tocar líquido, né. Por que precisa ter esse condensador? Por que não sai da turbina e vai direto para a bomba? Quem é que me responde isso aí? Quem é que me diz? Por que eu não tiro esse condensador daí? Para que eu tenho que perder esse calorzinho ali, QC, que está na figura aqui? Por que eu não saio da turbina e vou direto para a bomba? Oi? Quem é que falou? Eu não escutei. Alguém respondeu? O condensador seria para conseguir transformar, digamos, aquele vapor líquido, aquele vapor, digamos, em líquido de novo, para bom conseguir empurrar água para o sistema novamente? Isso mesmo, tá? Então, eu não consigo fazer sair líquido saturado da turbina, entende? Por questões de detalhes construtivos, né? Porque aumentaria muito a densidade, isso iria prejudicar as pás da própria turbina, entende? E eu não consigo criar uma bomba que toque um estado bifásico, né? Eu não consigo criar uma bomba que consiga bombear líquido e vapor ao mesmo tempo. Vocês entendem? Isso é impossível, né? Pelo menos em escala industrial, né? Por quê? Porque o que serve uma bomba? Uma bomba serve para você aumentar a pressão, né? Tocar um volume, trocar uma vazão mássica com uma diferença de pressão de recalque, né? No momento que você faz isso, vamos supor que você esteja num estado saturado, onde tenha líquido e vapor. No momento que você faz isso, você aumenta a pressão. Aquele estado que antes era de vapor, ele vai colapsar num líquido e o volume vai reduzir drasticamente. Isso gera uma onda de pressão que destrói os equipamentos, né? Então não dá para fazer um equipamento que bombeie líquido e vapor, né? Eu falei em estado bifásico. Sólido e líquido tem aos montes, né? Mas líquido e vapor, não. Tá? Mas aí você poderia pensar, não, mas eu vou criar eu vou projetar aqui uma turbina que saia líquido saturado, daí eu não preciso usar o condensador. Ou outro poderia pensar, não, mas vamos projetar uma bomba aí, vai dar certo, que consiga, não vai cavitar, não vai colapsar o rotor nem nada, vamos conseguir bombear líquido e vapor, né? Não dá, não é possível. Agora, a partir da segunda lei da termodinâmica, nós vamos entender por quê. Tá? Já vou adiantando aqui que obrigatoriamente nós temos que ter esse condensador e obrigatoriamente a gente vai perder um pouquinho de calor quando eu fecho um ciclo termodinâmico para poder entrar de novo com esse fluido na turbina. Sempre vou perder um pouquinho de calor. Tá? Isso aí é uma característica dos ciclos térmicos. Tá? Eu acho que vamos ver se a gente consegue falar hoje. Não, bom, enfim, eu consegui falar isso hoje, senão a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Isso aqui, beleza, a gente passou pela central de potência por ciclos de potência. Vamos ver agora
como é que seria um ciclo de refrigeração, porque nós também temos ciclos de refrigeração, né? Aqui o objetivo é gerar trabalho, mas num ciclo de refrigeração, meu objetivo não é gerar trabalho. Num ciclo de refrigeração, eu injeto trabalho e o meu objetivo é resfriar, por exemplo, um ambiente, seja um ar-condicionado, uma geladeira, né? Enfim, né? Um ciclo de refrigeração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui a nossa central de refrigeração. Vocês estão enxergando aí? Sim. Tá. Sim. Então vamos supor que isso aqui seja um refrigerador, tá? Tem uma geladeira aí na casa de vocês, tá? A gente sabe que do lado de fora tem essa serpentina, né? E quantas vezes a gente já botou nossas cuecas molhadas aí atrás dessa geladeira, né? Para secar a meia, né? No inverno, né? Então a gente sabe que tem essa serpentina do lado de fora da geladeira e, obviamente, do lado de dentro da geladeira tem que ser frio, né? Geladeira serve para gelar, né? Então, como é que funciona um ciclo quando o meu objetivo é refrigerar? Primeira coisa, nós não temos mais uma turbina. Até é parecido aqui o desenho, mas o que nós temos é um compressor, tá? Então o fluido vai entrar no compressor, certo? Para que serve um compressor? Ele comprime o fluido. Nesse caso, um compressor comprime gás, né? Se fosse líquido, seria uma bomba. É um compressor, então ele vai aumentar a pressão e, nesse caso, também a temperatura. Então eu vou sair do compressor com alta pressão e alta temperatura, tá? Vamos passar por essa serpentina externa, tá? Externa da geladeira. E quem já viu ali, eu imagino que todos vocês já tenham visto que a parte de fora dessa serpentina aqui, né, que fica atrás da geladeira, é quente, né? Se botar a mão ali, tipo, não é quente de queimar os dedos ali, mas você vai enxergar ali, vai ver que é quente, sei lá, 40, 50, 60 graus. Não tem muita ideia, mas, né, não chega a queimar os dedos se você botar o dedo ali, mas vai ser quentinho, tá? E por que é uma serpentina? Porque você vai liberar calor para o ambiente. Então esse quesão aqui você vai jogar para o ambiente, tá? Então aquele calor que você injetou, né, ou melhor dizendo, o trabalho que você injetou no fluido, por intermédio do compressor, que fez com que a pressão e a temperatura subissem, foi para essa serpentina, né? E essa serpentina está ali justamente para tirar o calor daquele fluido. Aí você poderia perguntar, tá, mas eu acabei de injetar energia, agora já estou tirando. É isso mesmo. Tá? Já vamos ver por quê. Saiu daqui, ele perdeu um pouquinho de calor. Bom, ele vai sair daqui, aqui no 3, né? O líquido ainda vai estar quente. E aí nós vamos passar por uma coisa chamada válvula de expansão ou tubo capilar. Tá? Eu não me lembro se a gente fez isso em aula, se eu coloquei ali o que é uma válvula de expansão, senão eu já explico aqui para vocês. Mas o objetivo da válvula de expansão é reduzir ainda mais a pressão e a temperatura. Tá? Já vamos ver qual é o mecanismo que faz isso. Tá? Mas é bem simples, é só uma restrição que vai fazer com que a pressão e a temperatura reduzam nesse ponto. Tá? Então vai cair a temperatura e quando sair da válvula de expansão, ou tubo capilar, né, o tubo capilar também faz esse papel, vai entrar numa coisa chamada evaporador. O que é evaporador? Quando entrar aqui, a temperatura vai estar tão baixa, né, que o fluido vai puxar calor do ambiente que ele estiver passando.
né? Nesse caso, a parte interna da geladeira. Percebe? Então esse evaporador aqui, no desenho eles tiveram que separar, né? Mas esse evaporador está dentro da geladeira. Que é justamente, ele vai puxar calor dos alimentos, vai puxar calor da água, vai puxar calor de tudo que você tiver colocado ali dentro. Da sua cervejinha, que já deve estar gelando aí, né, pro fim de semana, né? Do garrafão de vinho, né? Então ele vai puxar calor. Vai puxar calor para onde? Para dentro do fluido. Então esse fluido vai passar dentro da geladeira. Ele vai estar mais gelado do que o ambiente da geladeira, então vai puxar calor e vai criar ali um microclima geladinho, né? Bom, mas ele vai sair do evaporador, claro, vai ter puxado a energia ali de dentro, mas ele não sai propriamente quente, né? O sistema não é tão eficaz que ele consiga, né, puxar toda a energia de dentro da geladeira de forma que eu prescinda do compressor, né? Não, ele vai sair do evaporador, mas mesmo assim vai entrar no compressor para que o compressor de novo aumente a temperatura, né, e a pressão para que eu possa novamente passar pelo condensador. Por que chama de condensador? Porque quando você retira a energia, a tendência é fazer com que o líquido condense, concorda? Então, se ele está ali vapor superaquecido, você começa a retirar, ele pode condensar ou pode entrar em estado saturado, etc., né? Por isso que chama de condensador. E por que aqui chama evaporador? Porque quando o líquido absorve calor, a tendência é que ele evapore, né? Por isso que dá esses nomes, condensador e evaporador. Certo? Dúvidas, gente? Vocês entenderam? Por enquanto não há dúvida. Vocês entenderam como é que funciona um ciclo de refrigeração? Sim, dá pra você dizer que sim. É. Tá, então olha lá na sua geladeira, você vai identificar o condensador, vai ter um compressor embaixo da geladeira, né, que você já deve conhecer, vai ter um evaporador, né? Agora vamos ver que diabos é essa válvula de expansão, né? Mas vocês percebem que isso aqui é uma bomba de calor? Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos absorvendo energia dentro da geladeira, aqui no evaporador, e estamos jogando essa energia para fora, né, no condensador. Então você está pegando energia de dentro da geladeira e jogando para fora, né? E você faz isso por forma de um ciclo termodinâmico, usando compressor, injetando trabalho, etc., né? É claro que não é o mesmo calor, né, porque tem questões de eficiência, né? A eficiência não é 100%. Se você tirar 1 joule de dentro da geladeira, não vai ser 1 joule que você vai jogar para fora, né? Mas a ideia é justamente esse equipamento atuar como uma bomba de calor, né? Por isso que um ar-condicionado no inverno ele é mais eficiente do que um aquecedor à resistência, né? Se você botar uma estufinha no seu quarto, qual é o mecanismo físico que está fazendo o aquecimento, né? Efeito Joule, né? Resistência elétrica e efeito Joule, certo? Então aquela energia elétrica está se transformando em energia térmica pelo efeito Joule, né? Que faz com que a resistência aqueça, né? Quando você tem o ar-condicionado, seu split lá, tem a unidade interna, externa, da mesma forma, né? Vai funcionar como
evaporador e condensador. Só que agora o objetivo é aquecer, né? Então o condensador vai estar na parte de dentro. Concorda? Por que é mais eficiente um ar-condicionado? Porque o ar-condicionado, ele bombeia calor. Ele não cria calor, ele não cria energia a partir das potências elétricas que estão entrando no ar-condicionado, né? Que estão girando o compressor, por exemplo, do ar-condicionado, né? Ele funciona a partir de um ciclo onde ele bombeia calor. Ele tira calor de dentro e joga para fora, né? Tudo bem, gente? Deixa eu aparecer de novo aqui. Muito bem. Tudo bem. Tá. Então vamos ver o que é essa válvula de expansão ou restrição, né? Isso pode ser feito também por intermédio de uma serpentina, né? Vamos ver aqui, restrição. Então essa restrição, no caso de um refrigerador, né? Você tem aqui a tubulação, vamos dizer, né? Tá? E aqui está vindo do condensador, né? Está vindo aqui do condensador. Certo? Então o fluido ainda está quente. E ele tem que sair para ir para onde? Ele vai sair da válvula de expansão e vai para onde? Iria pra bomba? Vai para, peraí, válvula de expansão. Eu vou chamar de restrição também, porque também é conhecido com esse nome. E vocês já vão entender por quê. Não, e bomba é no caso do... Eu confundi ele agora. No caso Peguei o fio da meada de novo. da potência. Ele vai Compressor. para o compressor, isso mesmo. Não, ele vai para o evaporador, né? Daqui, do condensador, ele vai para o evaporador. Do evaporador, que daí ele vai para o compressor. Para depois ir de novo para cá, né? Certo? Então ele vem do condensador e vai para o evaporador. Por quê? Aqui ele condensou. Então ele vai vir aqui o fluido. O fluido está vindo aqui. Tá? E vai ter uma coisa aqui chamada restrição. Uma válvula, né? Claro que isso aqui é um esquema didático, né? Pra gente, é um desenho bem simples, né? Mas o princípio físico é esse, tá? Por quê? Vocês já fizeram máquinas de fluxo, né? Ou não? Acho que ainda não, né? Vocês estão no terceiro ano. Mas o objetivo disso aqui é reduzir pressão e temperatura a partir do princípio da perda de carga, né? Os atritos enfim, a restrição imposta ao fluido vai fazer com que a pressão e a temperatura caiam. Basicamente, quando você obriga o fluido a passar por uma restrição pequena, né? Nesse caso ela é pequena mesmo, né? Aqui está até exagerado, mas ela é bem pequenininha. Tu vai fazer com que o fluido tenha que passar por aqui e
pode ver claramente que ele está vindo aqui numa densidade, numa pressão, numa temperatura. Quando ele sai da restrição, a pressão cai drasticamente, né? Eles não estão mais se empurrando aqui. Aqui vai ter mais espaço para que o fluido se expanda. Tá? Isso aqui faz com que a temperatura e a pressão caia. P antes, P depois. Temperatura antes, temperatura depois. Tá? Então você vai fazer com que a temperatura e a pressão caiam. Né? Se você lembrar da figura, né, vai ter ali também serpentina, né? Como é que era o nome mesmo? Sempre esqueço esses nomes aí. Tubo capilar, desculpa. Tubo capilar. Um tubo capilar é um caninho bem fininho, tá? Geralmente ele fica todo enroladinho ali, quem já desmontou um sistema de refrigeração já deve ter visto. É um fiozinho de cobre bem pequenininho, todo enroladinho ali. Né? Ele também faz esse papel, né? Justamente pelo princípio de perda de carga. Então, pode ser por uma válvula, sistemas de refrigeração com potências baixas, por exemplo, né? Eles, em vez dessa válvula aqui, que acaba sendo mais cara, né? O equipamento, né? A válvula em si ela é cara, que ela envolve materiais caros, enfim. Né? O princípio é simples, mas a válvula é cara, é meio cara. Então dá para substituir por uma serpentina, um tubo capilar, que vai fazer também esse papel aí. Tá? Mas a ideia é justamente fazer com que caia a pressão, caia a temperatura, né? Ele ainda vai passar daí pelo evaporador, porque daí caiu temperatura. Onde que ele vai? Vamos pensar na geladeira. Aí ele vai para o lado de dentro da geladeira, que é justamente o evaporador. Né? Deixa eu sair aqui da frente. Aí o evaporador vai receber calor. O calor de dentro da geladeira. Recebeu o calor de dentro da geladeira, aí vira gás e vai para o compressor para fechar o ciclo todo de novo. Entenderam, gente? Sim. Então esses são os dois ciclos, vamos dizer, bem rudimentares e básicos, né? Para explicar os ciclos de potência e os ciclos de refrigeração. Né? Vocês têm o ciclo de refrigeração em casa. Né? Imagino que todo mundo tem uma geladeira, nem que seja uma geladeirinha aí, né? Frigobar, sei lá, mas geralmente a gente tem, né? Uma geladeira em casa. Então essa geladeira ela funciona com esse princípio aqui. Entenderam por que também a gente chama de restrição? Porque é uma restrição. Tá? Restrição, válvula de expansão. Por quê? Porque expande. Ou tubo capilar, né? Seria outro princípio, mas o objetivo é o mesmo. Entenderam, gente? Agora, nós temos que entrar na segunda lei da termodinâmica. Eu já vou dar uma palhinha aqui, porque que tem que existir uma segunda lei da termodinâmica. Quando você fala na primeira lei da termodinâmica, você sabe que é uma equação de balanço energético, concorda? Tem uma equação de balanço ali, você está fazendo um balanço que envolve trabalhos, inclusive trabalho mecânico, enfim, né? Essa que é toda a questão da termodinâmica, né? Conseguir interligar, né?
energias térmicas com trabalhos mecânicos e trabalhos, enfim, né, de qualquer forma, né, mas trabalho que gere trabalho, né? É uma equação então que faz esse balanço, mas no fundo é uma equação de balanço energético. Você está fazendo igualdades energéticas ali, né, se contrabalançando. Mas a primeira lei, ela não diz se determinados processos são possíveis ou não. Por exemplo, se eu largar uma xícara de café em cima da mesa, o que vai acontecer com essa xícara? Ou melhor, desculpa, não com a xícara, com o café. Esse café vai esfriar, né? Até aí, nenhuma novidade. Eu poderia colocar um sistema em volta do café, que daí não precisaria nem ser volume de controle, porque o café é uma massa fixa, se eu não tomar o café, né? Colocaríamos um sisteminha ali, a gente poderia, inclusive, usar a primeira lei para determinar qual é a perda energética, enfim, né? Qual é a energia interna, antes e depois, né? Tudo isso, sem problema nenhum. Agora, se eu dissesse para vocês que eu vou largar uma xícara de café fria em cima da mesa, está 2 dias na pia, que eu não tomei o café anteontem, deixei lá na pia, e aí eu estou com preguiça de fazer um café novo, e aí eu botei o café aqui em cima da mesa, né? E digo para vocês, esse café vai esquentar sozinho. Vou dar 5 minutos de aula e o café vai esquentar sozinho e eu vou poder tomar um cafezinho quente. Esse processo é possível? O que vocês acham? Emerson, o que tu acha? Eu diria que sim. Sim? Tá, então vou largar uma xícara de café fria e ela vai esquentar sozinha? Esquentar um ponto muito quente não, mas talvez um pouco mais, digamos. Que se tivesse dentro da geladeira, ela vai estar mais quente. Não, tudo bem. Vai esquentar, se tiver a 20 graus. Se tiver a 20 graus na pia, eu botar na mesa 22, vai esquentar a 22, tá? É isso que tu quer dizer? Isso. Não, tô falando assim, ó, vai esquentar a 70 graus e eu vou poder tomar um cafezinho bem gostoso. Não, aí não. Pois é isso que eu quero dizer, tá? Mas se eu colocar no quadro isso e nós aplicarmos a primeira lei, ela vai dar um resultado. Entendeu? Tem processos que são impossíveis de acontecer. Mas a primeira lei, ela é cega para isso. A primeira lei não enxerga, não há nada na primeira lei que impeça qualquer processo de acontecer. Então esse processo, a gente sabe que ele é impossível. Uma xícara de café não pode esquentar sozinha. Mas a primeira lei não diz que é impossível. Por quê? Porque a primeira lei é uma lei de balanço, né? Ela não determina se determinados sentidos são permitidos ou não, né? Então vai precisar surgir uma segunda lei da termodinâmica que vai ter que dizer quando é que pode acontecer um determinado processo ou quando é que não pode, né? Então, por exemplo, uma xícara de café não esquenta sozinha, mas ela esfria sozinha, né? Então, isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? Não faltem, que é uma aula importante, onde a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Certo, gente? Agora já é 15 para 5. Não vamos conseguir entrar hoje. Se tivéssemos aulas presenciais, eu acho que até conseguiríamos, tá? Felizmente, eu acho que lá por abril, quando começar o próximo ano letivo, se tudo der certo, se a pandemia não piorar, se continuar como está, pelo menos,
nós vamos voltar a ter aula presencial. Professor, uma Fala, pergunta. fala, Denis. No caso, se tu jogasse essa possível equação na primeira lei, o resultado seria negativo ou seria um resultado positivo que não existe, digamos assim? Não, a questão é que assim, ó, vamos fazer um raciocínio com relação a isso. Eu boto um sistema lá em volta do café. Tá ali o café. E eu digo, ó, o café, a condição inicial do café era 20 graus e a condição final do café era 70 graus. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tu coloca na primeira lei, ela vai cuspir um resultado. Sim, isso? Mas esse resultado ele vai ser um resultado, digamos assim, negativo, porque tu tá tirando energia, digamos, de um sistema e jogando pro café, e não do café pro sistema, no caso. Isso. Tu tá tirando do meio e jogando pro café. Então, sim, o calor é negativo. Mas, por exemplo, se tu olhar do ponto de vista de energia interna, a energia interna vai ter subido. Né? Então, qual é a resposta? Por exemplo, se eu quiser perguntar, tá, qual é a energia interna final do café a 70 graus? Vai ser maior. Por quê? Porque aqueceu. Então é isso que eu quero dizer. A primeira lei vai calcular isso para mim. Né? Eu isolo os termos ali, isolo o U2, e eu vou saber a energia interna final. Mas esse processo é impossível. É isso que eu quero dizer. Sim. Entendeu? Então tem que vir uma segunda lei para dizer, ó, isso aqui não pode. Não adianta você botar lá na primeira lei que não pode, não existe esse processo. Esse processo é impossível. Tá? Então vai ter que surgir uma segunda lei, e é por isso que ela existe. Nós vamos ver na próxima aula. Vamos fazer um raciocínio, depois nós temos que falar de processos reversíveis, que também é outro assunto. Tá? E aí nós vamos tocando. Tá? Eu sei que nós estamos com o cronograma estourado, né? Nós vamos até ali final de março só. Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar. Temos que ver uma avaliação ainda para o segundo semestre, tá? Mas vamos conversar aí, a partir da próxima aula a gente já pode começar a trocar uma ideia com relação à avaliação, né? E a avaliação do primeiro semestre, eu estou fazendo o gabarito, né? Que eram 4 exercícios que vocês ficaram de fazer. E é meio trabalhoso ali fazer aqueles exercícios, né? Então eu ainda não terminei de fazer o gabarito. Peço desculpas, mas acredito que para a semana que vem já vai estar tudo corrigido. Certo, gente? Então acho que podemos ficar por aqui hoje, né? Beleza, professor? Então tá. Agradeço a atenção aí. Eu vou jogar a gravação lá no YouTube e já compartilho com vocês, tá? Abraços e bom fim de semana. Até mais, professor, igualmente. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Um abraço, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Valeu, tchau. Ô Emerson. Oi. Já saiu? Ah, você sai rápido, hein?